aí, meu povo, como é que vocês estão? Eu me chamo Isabela e sejam bem-vindos ao meu canal. E como vocês viram aí no título do vídeo, hoje a Agatha faz um mês, hoje é dia 6 do 12 de dezembro, né? E a minha princesinha, ela fez um mês. E, gente, eu já chorei, eu já ri, eu já chorei de novo. E assim tá sendo. É um sentimento assim que eu não sei explicar. E eu acho que se eu começar a falar, eu vou começar a chorar de novo. Mas enfim, eu vou falando um pouquinho como foi esse um mês pra mim, né? E tanto pra ela também, acredito que... Bom, ela não vai conseguir falar, né? Mas eu vou mostrar como foi a minha experiência sendo mãe, né? De primeira viagem, como é tudo muito diferente, né? Eu me tornei uma nova pessoa, né? É tudo muito... é tudo muito diferente, gente. Ela nasceu e a minha vida, assim, virou outra coisa. É incrível como um serzinho tão pequenininho pode mudar tanto a nossa vida assim num estalar de dedos. A Agatha acabou de mamar, coloquei ela pra cima, né, pra poder arrotar. A Agatha tá um pouquinho difícil de arrotar, por mais que a gente bate nas costinhas dela. Enfim, a gente deixa uns 15 minutinhos pra cima pra não ter perigo do leite voltar e ela engasgar ou algo do tipo. Coloquei ela aqui, gente. Ela dormiu. Dormiu de olho aberto? Vai, Su. E hoje, meu povo, é dia 6 do 12 de dezembro e a Agatha tá fazendo um mês de vida. E, gente, eu já chorei tanto. Fiz o texto desde madrugada chorando. E, gente, é muito estranho a sensação. Tipo assim, cara, ela não é mais RN, ela não é mais recém-nascida, ela já tá crescendo, ela tá desenvolvendo. Ela já mudou muito. É lindo ver o seu bebê que você gerou dentro de você crescendo assim, saudável, amada por todos, amorosa, uma belezinha, gente. Ela é uma graça. Eu peço só para que Deus abençoe muito ela, que proteja, que tire todo o mal, que nada de mal aconteça com ela e que me dê saúde, me dê forças para poder lutar e poder batalhar para ela, sabe? E poder dar uma vida boa para ela. E é isso. Eu vou contar um pouquinho para vocês como foi a minha experiência dentro desse um mês. E, gente, eu queria falar pra vocês que é incrível como um serzinho que eu gerei, ele nascesse e a minha vida assim virasse, não de ponta cabeça, porque não foi ruim, mas eu digo assim que mudasse a minha vida completamente. É incrível como um serzinho tão pequenininho pode transformar e mudar tanto a nossa vida. A Agatha, ela me trouxe uma felicidade que eu não sei nem explicar, sabe? Com ela eu sou completa. Pra mim não falta mais nada, sabe? Se falar assim, Isabelle, você perdeu tudo. Se eu tiver a Agatha, eu não perdi nada, entende? É incrível o amor que eu sinto por ela. Quando eu tava grávida, assim, uma semana antes começou a me dar aquele negócio de tipo assim, nossa, eu não quero perder minha barriga, eu não quero que ela saia do forninho. É uma coisa muito estranha. E eu não queria, sabe? Eu tava tão apegada à barriga, porque quem me conhece sabe que eu nunca gostei do meu corpo. E essa foi a pior burrada da minha vida, não ter gostado do meu corpo, porque eu vendo as minhas fotos e eu falo assim, cara, por que eu não gostava? Eu era linda. Não que eu esteja feia hoje, tá? Mas o meu corpo, sabe? Eu não tinha o que falar mal. E, tipo assim, nunca fui corpuda, sempre fui gordinha, mas, tipo assim, eu deveria me amar mais. Enfim, eu não queria perder a barriga. Eu me apaixonei por mim. Eu me reencontrei na realidade. Eu adorava colocar vestido justo e eu nunca gostei por conta da minha barriga. E com os vestidos justos eu amava. E aí, tipo, eu não queria perder aquela barriga, sabe? De grávida, que tava, pra mim, eu me achava a pessoa mais linda do mundo. Eu entendia que eu ia ficar sem aquela barriga, né? É óbvio, ela tinha que nascer. Mas a minha mãe também falou pra mim que era super normal e tá tudo bem também. Eu falo que na gestação, gente, a gente tem que ter uma pessoa que apoia. A gente tem que ter uma pessoa do lado, tá? Porque senão a gente não aguenta, ou então, tipo assim, a gente chora. Os nossos hormônios estão à flor da pele, tem muita coisa acontecendo, então você precisa de um apoio. E a minha gestação, ela foi uma gestação muito difícil. Quem me conhece sabe, mas não vou entrar em detalhe. Fui abandonada na gestação, 5 meses. E
Foi um livramento, graças a Deus, aconteceu. E hoje é só eu e ela. E isso tá ótimo. Eu agradeço a Deus todos os dias por isso. Enfim, quando foi no dia 5/11, todo mundo falou assim, nossa, Isa, você não vai dormir, que não sei o que não sei o que lá. Eu falei assim, gente, eu tô tranquila. Eu tava muito tranquila, muito, era até estranho. E aí, beleza. Quando foi no dia 6/11, eu tava super tranquila até chegar no hospital. Até chegar não, até eu chegar no hospital, até eu entrar dentro do quarto. E, gente, eu vou fazer um vídeo, né, do relato do meu parto, como foi, como eu passei, como funcionou, tá? E aí lá eu vou contar sobre isso. Então, eu vou deixar a parte, mas eu cheguei super tranquila, né? Falava assim, tipo assim, não parecia que eu ia, né, falar assim, cara, eu vou entrar numa cirurgia, vou receber nos meus braços o amor da minha vida. Eu não me imaginava isso ainda, sabe? Parecia que a minha ficha não tinha caído. A gente já tava na sala de cirurgia, né? E quando foi... E eu tava lá, tranquila, olhando pra cima, eu não conseguia ver, eu não sabia o que tava acontecendo. E eu só escutei o médico falar assim, 9h53. E aí foi a hora que ela nasceu. E aí foi a hora que eu escutei o choro dela. E foi a hora que eu chorei. E foi aonde eu senti o amor, o maior amor que eu pude sentir na minha vida, sabe? Eu falei assim, ali foi aonde eu mudei. Ali foi aonde a Agatha me transformou, sabe? Foi ali onde eu virei mãe. E tudo mudou, gente, a minha vida. Aí foi aonde a minha ficha caiu. E foi aonde eu falei assim, nossa, eu sou mãe. E aí foi aonde eu vi o amor da minha vida. Foi lindo. E hoje faz um mês. Gente, dentro desse um mês, eu vou falar pra vocês que a coisa que foi mais difícil foi o cansaço, né? O sono e também a amamentação. Nossa! Gente, eu não sabia que amamentar era punk. Vou falar pra vocês, a amamentação, quem romantiza não passou. Nunca passou por isso. Eu vou fazer um vídeo referente à minha amamentação e como foi. Mas não é fácil. Tinha dias que eu achava que eu ia desistir. Eu falava assim, mãe, eu não vou amamentar mais, não vou. Gente, é uma dor. Mas eu quero que vocês saibam que passa, tá? Hoje faz um mês e hoje esse peito aqui ele não dói mais. E foi o peito que machucou, foi o peito em que a Agatha pegava, era o peito que eu chorava. E tipo assim, era uma dor que você falava assim, meu Deus, eu não vou aguentar. Mas você aguenta. Você aguenta. Minha mãe falava assim, você vai aguentar, filha, você vai conseguir. Ela falava assim, Isa, vai passar, vai passar. E eu não acreditava, eu falava assim, não vai. Faz dias que você tá falando pra mim que essa dor vai passar e não passa. E eu falava assim, meu Deus, o que eu faço? Meu Deus, quando chegava de noite, assim, intercalava, né? Um sim, um não. E assim, mamava esse, depois mamava esse. Quando ela mamava esse, eu dava graças a Deus. E aí ia pra esse. Mas quando ia pra esse aqui, gente, eu já começava a entrar em desespero. Eu já ficava naquela angústia, naquela coisa, e falava assim, meu Deus, socorro. Mas passa, tá? Eu quero que vocês saibam, mamães de primeira viagem, que a dor passa. Tudo passa. Dentro desse um mês, a única pessoa que eu teria que agradecer, aliás, a minha família inteira, os amigos, mas a pessoa que eu tenho mais que agradecer é a minha mãe. A minha mãe, ela esteve comigo no começo ao fim. Ao fim não tem fim, né? No começo e até agora, né? E como dizem a vovó coruja, a minha mãe, ela esteve comigo desde o dia em que eu entrei no hospital, o dia que eu saí, as noites que eu passei. A minha mãe foi meu porto seguro. As madrugadas, minha mãe passava comigo. Então, tipo assim, a minha mãe foi a pessoa que mais me ajudou desde a gravidez, tanto da gravidez quanto dentro desse um mês, sabe? Minha mãe me ensinou muita coisa e o que ela não sabia, ela buscava saber, sabe? Então, tipo assim, o que eu devo tudo à minha mãe. E também aos meus avós, que são os bisos, né? Que também ajudaram bastante nos dias que a minha mãe precisava ir trabalhar pra gente conseguir mais dinheiro, alguma coisa assim. Óbvio que tem que trabalhar. A minha avó tava lá comigo e falava assim, não, Isa, eu vou aí, eu te ajudo, eu fico com você. E beleza. Mas a minha mãe, tipo assim, falava assim, Isa, vai almoçar que eu fico com ela.
vai tomar banho que eu fico com ela. Então, tipo assim, às vezes minha mãe deixava de tomar banho pra ficar com ela pra eu tomar banho, entende? Então, tipo assim, a minha mãe foi meu porto seguro. Então, eu quero que vocês saibam que quando vocês forem engravidar, quando vocês forem ter um filho ou algo do tipo, vocês tenham um apoio. Em questão da amamentação, foi um pouco bem complicado pra mim. Esse peito aqui eu chorava, nossa senhora, eu falava, meu Deus, eu vou morrer, eu vou ficar sem o bico. Eu falava assim, mamãe, meu bico, mamãe. E ela lá mamava, e eu chorando de dor. Mas passou, e é coisas que acontecem. Tem de gente que ficam até pior, né? E foi isso, um dia após o outro. E isso não é só sobre a amamentação, é sobre a vida nossa inteira. Às vezes você tá passando por uma dificuldade, mas você tem que saber que um dia vai passar, né? E tá tudo certo também. E eu tive muitas experiências referente a que um dia passa, e realmente passa. A gente só não quer acreditar, ou às vezes a gente acha que não vai passar, mas passa. E tá tudo tranquilo. E hoje faz um mês, e faz um mês que esse peito não dói. E eu tô muito feliz, vocês não têm noção. Uma coisa também, gente, que foi muito desafiadora foi o sono. Eu sempre tive problema com sono. Eu nunca conseguia dormir de tarde. Quando eu dormia era porque ou eu tava doente ou porque eu tava grávida. Porque na gravidez eu conseguia dormir. Agora, normal, quando eu tava bem, não que a gestação estava mal, mas quando eu tava normal, sem estar grávida, eu não conseguia dormir, sabe? Eu preferia ficar fazendo minhas coisas, enfim, e eu não dormia. Por mais que eu estivesse cansada, eu não dormia. E o sono foi uma das coisas que mais me pegou, assim. Tinha horas que eu já tava cansada, e já tava de madrugada, e às vezes eu tava dormindo, minha mãe, às vezes eu nem acordava, quem acordava era minha mãe, pegava a Agatha e falava assim, Isa, mamá. Eu falava, ai meu Deus. E aí eu colocava a Agatha no peito e eu ficava lá pescando. E eu ficava assim, e tinha vezes que eu ficava com a cabeça assim, ó. Até que teve uma vez que eu cochilei e minha mãe falou assim, Isa, acorda. Porque o perigo pode ser dela engasgar, ou sair o peito, ou então a minha mão soltar e ela cair. Então tinha tudo isso. O sono foi uma das coisas mais difíceis pra mim, gente. Tirando a amamentação. A amamentação tá no top 1. Mas, gente, eu tô falando da amamentação, mas eu não quero que vocês desanimem, tá? O que pode ter acontecido comigo não vai acontecer com você e vice-versa, né? O que é pra mim, às vezes não acontece com você e tá tudo bem também. Como teve gente que falou que amamentou e não sentiu dor nenhuma. Então é de pessoa para pessoa, tá? O sono, olha, brigar com o sono, você tentar ficar acordada é a coisa mais difícil que tem. Mas você tem que colocar na cabeça e falar assim, é um certo, você tá ali e é super complicado porque é pequenininho demais, né? Não sabe se virar sozinho. Então, tipo, eu tinha que ficar acordada. Mas a minha mãe também tava ali do meu lado, né? Outra coisa também, gente, amamentar dá muita sede. Então, tipo assim, eram uma garrafa ou duas garrafas na noite em que eu secava, né? A minha mãe me dava a Agatha pra eu amamentar, era uma garrafa d'água que eu tomava. Era goles e goles e goles e parecia que não ajudava. E então, tipo assim, em casa foram muitos e muitos galões de água que a gente toda hora na semana, acho que eram 2 galões por semana do tanto de água que eu bebi, gente. É muita, muita água. Eu bebo até hoje, minha boca tá super seca. Acabei de amamentar a Agatha, né? E a minha boca continua seca. E eu preciso beber água. Eu tenho minha mãe. Então a minha mãe me ajuda em muitas coisas. Então, pra mim, tá sendo um pouco mais fácil, né? Eu sei que tem muita mãe aí que acabou de parir, aí tem que estar limpando casa, fazendo comida, fazendo isso, cuidando de outro filho, então é muito mais complicado. Então eu tô querendo vir aqui falar sobre a minha realidade, como tá sendo esse mês, tá? E pra mim tá sendo um pouco mais fácil por conta disso. Eu tenho minha mãe. Então, tipo assim, a minha mãe, ela fez o almoço, a minha mãe limpou a casa, a minha mãe fez a janta. E, então foi tudo isso, entendeu? A Agatha, ela é muito tranquila. Ela dorme bastante, ela é super tranquila, sabe? Quando chora é porque quer mamar, ou quando ela resmunga é porque ela tá com dorzinha. A Agatha tá com cólica, acho que não é bem cólica que fala, é disqueia, sei lá como é que fala o nome. Dificuldade, se eu não me engano, pra fazer cocô ou peidar, uma coisa assim, gente. Ela resmungava era por conta das dores, né?
E nada mais além disso, não é uma criança chorona, sabe? Ela não é muito de... Ai, gente, ela é super tranquila. Mas tinha dias que quando ela não tava bem, que era o dia que a gente tava mais cansado, né? A gente vem de uma noite super cansada já. E aí de dia ela brigava um pouco mais pra dormir, ela brigava mais com o sono. Quando chegava de noite, gente, tava exausto, eu não tava aguentando. Isso aconteceu uma vez só. A Agatha, ela não tava boazinha, tadinha, ela tava com dor. Quando chegou de noite, ela não queria dormir, eu já não aguentei mais. Falava assim, mamãe, eu não tô aguentando. Tava morrendo de sono, super cansada. A Agatha também tava com sono, mas ela tava brigando com sono. Minha mãe também com sono. Minha tia que tava lá também, tava todo mundo assim, super exausto. E aí eu dei um peito pra ela. Ela mamou. Quando eu tirei do peito, ela começou a chorar. Isso já era quase 11 horas da noite. Eu falava assim, meu Deus do céu, socorro! Já tava quase pedindo arrego, já tava falando assim, não, volta pra barriga da minha mãe. E aí ela chorou, minha mãe catou ela, tentou nanar ela, ninar, nada, pus no outro peito. Aí foi que ela conseguiu dormir, aí tipo, gente, coloquei ela no peito, mamou, coloquei ela pra rotar e beleza. E aí foi na onde ela dormiu, ela tem o costume de dormir aqui, só que quando eu colocava ela no ninho, ela acordava. Então eu fiquei muito tempo com ela aqui em cima, comigo aqui. Ela dormiu bastante, quando eu vi que ela dormiu bem, eu já tava tipo assim, socorro. Foi onde eu coloquei ela no ninho, cobri ela e aí ela dormiu, gente. Aí nessa hora, nesse dia, ela acordou 4h30 da manhã. Ela dormiu muito bem. Ela sempre dormiu super bem. Mas esse dia, tadinha, ela tava muito cansada. Todo mundo tava muito cansado, ela tava com dorzinha, então foi quando ela conseguiu descansar. Gente, eu não sei se tá me pegando, mas eu vou falar aqui. Trocar também foi uma das coisas bem difíceis pra mim, ainda mais com manga. Gente, manga longa, eu nunca vi uma coisa tão difícil de pôr. E eu tenho dificuldade até hoje de pôr. Gente, já é outro dia, eu não consegui terminar o vídeo aquele dia que eu tava gravando pra vocês. E, enfim, eu vou terminar aqui e vou falar pra vocês referente ao dia que eu fui dar o primeiro banho na Agatha. Foi super incrível, sabe? Porque, tipo assim, ela tava quietinha. Era como se ela tivesse entendendo de que era a minha vez, minha primeira vez que eu tava dando banho nela, sabe? E parecia que ela tava tipo assim, vai mamãe, não tenha medo, continua, eu não vou fazer nada, eu vou ficar aqui tranquila, sabe? E nesse dia eu chorei muito, de tipo assim, gente, ela ficou quietinha pra eu dar banho nela, pra eu pôr a roupa, então eu demorei 10 minutos pra colocar só o body, né? E era de manga, comprida. Então eu tinha medo de machucar o dedinho. Aí eu contei os dedos pra ver se tava tudo certinho pra segurar na mão dela e puxar. E, ai gente, eu falo, primeira vez é muito ruim, mas foi uma experiência assim de medo e de satisfação ao mesmo tempo de eu ter conseguido, sabe? E foi tudo tranquilo, essa parte do banho. Mas eu ainda tenho medo, eu fico ainda meio encafada pra colocar roupa de frio. Mas eu coloco, banho do normal, eu ainda não dou tanto por conta da minha cesárea, ainda ela dói bastante, é muito esquisito você ter que ficar debruçada, então eu só consigo dar banho em casa onde ela tem o suporte, então é um pouquinho melhor, né, fica mais alta, agora na cama ela dói bastante. Enfim, sair com ela na rua, gente, eu nunca saí com a Agatha sozinha, tipo assim, eu vou no mercado com a Agatha sozinha. Nunca fui. E eu acredito que vai demorar muito ainda pra eu fazer isso. Eu não tenho segurança comigo sozinha. Não que eu não consiga cuidar dela, mas não sei. Eu me sinto mais protegida quando eu tô com a minha mãe, quando eu tô com a minha tia, quando eu tô com a minha avó. Então, tipo assim, quando eu tô com alguém junto que já cuidou de uma criança, óbvio, eu fico um pouco mais tranquila. E, gente, desculpa o barulho, é por conta da máquina, tá? Não vai ter como não ter barulho aqui. Então, eu sempre tive medo. Eu tenho medo de, tipo assim, ter que tirar o peito pra fora. Não consegui tirar também. Então, eu tinha todos esses problemas. Aí, teve um dia que eu fui no banco com a minha mãe. E com a Agatha. E aí, eu não sei quem que era mais orelha seca, se era eu ou se era minha mãe, né? Porque eu ia no banco e se eu fosse com a Agatha, eu passava na frente. E a minha mãe preferiu ficar dentro do carro. E tá tudo tranquilo, né? E ela foi, deixamos o carro todo aberto, tudo tranquilo, pra eles ficarem lá, né? E a minha mãe também ficou andando, minha mãe entrou na igreja lá, porque eu parei no estacionamento da igreja. Enquanto isso, eu fui lá no banco.
E aí tinha 5 pessoas na minha frente. Beleza. Nessas 5 pessoas demorou. Quando quer ver, eu só escutei um choro. Eu já levantei porque eu falei assim, é água. Quando eu olhei, era minha mãe com a Agatha correndo. Falei assim, ah, meu Deus, e agora? Vou ter que arrancar aqui a teta na frente de todo mundo pra dar leite. E essa foi a minha preocupação. Só que eu tava num cantinho, então era mais tranquilo. E o problema foi, a minha mãe entregou a Agatha e eu ando sempre com a concha. E a concha é um pouquinho ruim de tirar. Só que qual foi o outro porém? Eu saí com um sutiã de bojo. E sutiã de bojo é mais ruim ainda, porque o sutiã de amamentação, você soltou aqui e a concha sai. Agora o sutiã de bojo, eu colocava a mão assim, tentava puxar a concha, gente, não vinha. Mas não vinha de jeito nenhum, tentava puxar o peito, não vinha, tentava puxar a concha, não vinha. Falava, meu Deus. E o problema foi, a minha mãe, ela deixou o meu carro aberto lá no estacionamento da igreja. E trouxe a Agatha, que tava esgoelando. Falei assim, meu Deus, e agora? E a minha mãe deixou... E a minha mãe deixou a Agatha comigo e sumiu pra trancar o carro, porque ela tinha perdido até a chave do carro. Falei, meu Deus, e agora? O que eu faço? Gente, eu comecei a entrar em desespero, que eu enfiava a mão no peito assim pra tentar tirar e não conseguia, e eu não conseguia abaixar a blusa, e a Agatha chorando, e a Agatha chorando. Quando quer ver, eu olho pro lado, tinha uma senhora, a senhora viu minha cara de desespero. Eu falei assim, senhora, pelo amor de Deus, segura a Agatha pra mim. Aí ela falou assim, claro, na hora que a véia levantou, já dei a Agatha, já puxei o peito sem a concha, molhou eu inteirinha. Pus o peito pra fora, tampei e dei mamar pra ela. Aí pronto, acalmou. Mas em compensação eu me molhei inteirinho. E enfim, e aí foi mais ou menos isso. A experiência não foi muito boa, não. Mas aí, outra experiência que eu tive também foi quando a gente foi na parada de Natal. Que eu vim aqui em São José pra ir na parada de Natal. E tava cheio de gente, a Agatha queria mamar. E eu tenho um quê com tirar o peito pra fora e dar de mamar. É super normal, mas eu ainda tenho esse negócio, é muito esquisito pra mim, mas também é tranquilo. E aí, beleza. Aí o que eu fiz? Mandei a minha tia ficar uma na frente, a outra do lado, a outra segurando um pano, aí foi onde eu consegui dar mamar pra Agatha. E aí foi mais ou menos isso.